No último dia 25 de outubro de 2024, as carteiras de criptomoedas do governo dos Estados Unidos foram hackeadas. É isso mesmo, as carteiras do governo dos Estados Unidos foram hackeadas. É sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. No último dia 25 de outubro, o mundo inteiro foi surpreendido com uma notícia de que supostamente as carteiras dos Estados Unidos, a carteira do governo dos Estados Unidos, tinha sido hackeada. E tinha sido roubado uma quantia de 20 milhões de dólares. Quem apontou isso inicialmente foi a Arkham Intelligence, que é uma empresa de análise on-chain. Ou seja, eles ficam monitorando a blockchain do Bitcoin, a blockchain das principais criptomoedas e sempre fazem análises em cima disso. Então a gente consegue ter uma rastreabilidade da carteira de El Salvador, por exemplo, da carteira da MicroStrategy, da carteira dos Estados Unidos, da carteira conhecida da China. Enfim, a gente acaba sabendo o endereço de algumas carteiras e a gente consegue fazer esse acompanhamento. E é isso que a Arkham Intelligence faz. Inclusive, a plataforma deles é uma plataforma bem bacana, bem legal mesmo, e que aqui, inclusive, está o acesso da carteira dos Estados Unidos. Pois bem, no último dia 25 de outubro, eles, através da rede social X, né, do antigo Twitter, emitiram um comunicado falando que, muito provavelmente, havia acontecido uma exploração, havia acontecido um hack e que a carteira do governo dos Estados Unidos tinha sido drenada na quantia de 20 milhões de dólares. Que, de acordo com a Arkham Intelligence, o invasor enviou os fundos para uma carteira começando com 0x348, que incluía o USDC, Tether, AUSDC e Ether. A empresa de análise on-chain diz que o hacker começou a converter as stablecoins em ETH e a lavar os fundos por meio de endereços provavelmente associados a um serviço de lavagem de dinheiro e também Mixer. Ele enviou uma parte dos fundos para Mixer de criptomoedas. O invasor explorou fundos apreendidos pelo governo dos Estados Unidos no caso do hack da Bitfinex em 2016, cujos autores vão descobrir, né, a sentença, eles vão enfrentar já teve julgamento, agora vão descobrir a sentença deles em novembro, ou seja, muito provavelmente no mês que vem. Naquele momento, essa pessoa, esse casal, tinha hackeado a Bitfinex em 120 mil bitcoins, o que no momento de escrita dessa matéria, no dia 25 de outubro, era avaliado em 8,2 bilhões de dólares. Vale ressaltar que esse casal ele foi preso pelas autoridades dos Estados Unidos em 2022. Oficiais de aplicação da lei apreenderam os criptoativos roubados, o que foi a maior apreensão de ativos digitais pelo Departamento dos Estados Unidos na época. Então eles tinham conseguido recuperar parte desse dinheiro que tinha sido hackeado, inclusive de uma forma muito estranha. Esse casal que teoricamente hackeou a Bitfinex nessa quantia toda estava guardando as palavras seed, ou seja, o backup da carteira deles, no Google Drive. É muito estranho um casal de hacker da forma... pela alta complexidade do crime que teoricamente eles cometeram, dá esse vacilo, dá esse mole de ter guardado o backup no Google Drive. E foi a partir daí, inclusive, que o Departamento de Justiça conseguiu fazer a apreensão. Mas enfim, acreditando ou não, é essa a versão oficial, eles estão presos até hoje e o governo dos Estados Unidos fez a apreensão dessas criptomoedas. E parte dessa carteira foi roubada e drenada em 20 milhões de dólares por esse hacker desconhecido, pelo menos até o momento. Mas isso foi dia 25 de outubro. O que aconteceu na sequência foi ainda mais chocante. O mundo cripto todo ficou assustado com o fato do governo dos Estados Unidos ter sido hackeado. Mas o que aconteceu na sequência assustou ainda mais. Menos de 24 horas após o roubo, menos de 24 horas após o ataque, o hack da carteira Bitfinex devolve a maior parte dos 20 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos. Aqui, o ator, o Bad Player, né, que drenou uma carteira do governo dos Estados Unidos em aproximadamente 20 milhões de horas, convertendo fundos sequestrados do hack da Bitfinex em 2016, devolveu 19,3 milhões para a carteira do governo menos de 24 horas depois. De acordo com a Arkham Intelligence, várias carteiras controladas pelo hack devolveram os fundos para a carteira do governo dos Estados Unidos. No momento da redação dessa reportagem, que foi também no próprio dia 25, aproximadamente 88% dos fundos foram devolvidos. Dados on-chain mostram que o hacker devolveu aproximadamente 2.412 Ether, 7.200 USDC e 13,2 milhões em USDC staked na Aave.
O investigador de blockchain, o Zach XBT, observou que os fundos devolvidos não incluem os aproximadamente $700 mil que o hacker enviou para exchanges instantâneas. A identidade do hacker e a motivação por trás do ataque não são conhecidas, mas o incidente reflete uma tendência de crescimento de hacks e explorações no terceiro trimestre de 2024. Pois bem, teve esse ataque e em menos de 24 horas depois, o hacker devolveu para o governo dos Estados Unidos o que foi roubado, devolveu o que havia sido drenado. Não devolveu uma parte, que ele já tinha utilizado o Mixer, que ele já tinha utilizado serviços de exchange de troca instantânea para fazer essa conversão e possivelmente saque, ele já deve ter conseguido realizar, mas a maior parte ele devolveu para o endereço do governo dos Estados Unidos. A gente não sabe, de novo, a gente não sabe o que aconteceu. Tudo isso daqui que a gente está falando agora é o que a gente consegue analisar de forma on-chain. Isso pode ter sido até... pode ter sido até que não tenha sido um caso hacker. Isso pode ter sido algo do governo dos Estados Unidos, apesar de altamente improvável, por ter passado por Mixer e por serviços de troca instantânea. Mas, na minha opinião, é algo que eu acredito que a gente nunca vai ter a confirmação. Eu acredito que nunca vamos ter certeza, que o governo americano nunca vai falar de forma oficial de que foi hackeado e que só não perdeu $20 milhões porque o hacker resolveu devolver uma boa parte disso. Na minha opinião, a gente nunca vai ter certeza disso. Mas, pelo fato de ter passado por Mixer, por ter utilizado em uma pequena parte do todo, ter utilizado uma exchange de troca instantânea e feito o movimento para outras exchanges que não são padrão do governo dos Estados Unidos, eu realmente acredito que tenha sido um caso de hacker. O governo dos Estados Unidos, geralmente, ele utiliza a Coinbase para poder fazer vendas, por exemplo. Eles utilizam o OTC da Coinbase. E esse hacker movimentou saldo para outras exchanges centralizadas. Então, não se assemelha a uma movimentação do governo americano. Então, apesar da gente nunca, provavelmente, ter essa confirmação oficial, muito provavelmente, de fato, foi um roubo. Muito provavelmente foi um caso de ataque hacker que o cara resolveu devolver a maior parte, talvez quando ele descobriu que era carteira dos Estados Unidos, quando ele ficou com medo da repercussão do caso, nunca vamos saber. Mas não deixa de ser curioso o que aconteceu. Carteira dos Estados Unidos. Primeiro ponto que é bastante curioso. A carteira dos Estados Unidos ter sido atacada e o hacker ter sido bem sucedido. E o segundo ponto é o hacker ter devolvido a maior parte sem nenhuma aparente negociação e sem nenhuma aparente perseguição inicial. E essa notícia acaba jogando luz, acaba botando em holofote a forma como o governo americano está utilizando para fazer a segurança dessas criptomoedas. É sabido pelo mercado como um todo que o tipo mais seguro de carteira que existe são as hard wallets, que são carteiras frias, dispositivo físico, que ficam desconectados da internet. Existem várias marcas sobre isso. Tem uma Trezor, por exemplo, tem Ledger, tem OneKey, tem SafePol. Existem várias marcas realmente de carteira fria, de hard wallet, que é um tipo de carteira fria e é o tipo que eu julgo mais seguro, e aparentemente o governo americano não está utilizando esse tipo de segurança. Vale bastante ressaltar sobre isso. Se o governo americano não está utilizando esse tipo de segurança e eles foram alvos de um hacker, se você tiver uma quantia razoável, é muito importante que você use o meio mais seguro possível, a forma mais segura possível para armazenar suas criptomoedas, porque até o governo americano foi roubado. Então, uma carteira fria, uma hard wallet é mais do que importante. É algo realmente essencial. Então, inclusive, agora eu vou colocar aqui 2 vídeos para vocês, que são 2 vídeos que eu julgo de extrema importância quando a gente fala sobre esse tema. Um tema de armazenamento de criptomoedas, o tema de ataque hacker, que é quais são os tipos de carteira, que eu vou colocar esse vídeo para você, de diferentes tipos de carteira que existem no mercado. E aqui a configuração, inclusive, dessa carteira aqui do zero, mostrando como fazer a configuração, como fazer o backup, para você conseguir ficar da forma mais segura possível nesse mercado cripto. Então a gente já tem um encontro marcado aqui e se lembre sempre, se nem o governo americano é imune a ataque hacker, a gente também não é. Not your keys, not your coins. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje, a gente já tem um encontro marcado por aqui.